Olá, cabeças pensantes, tudo bem? Estamos de volta! Estamos muito felizes porque logo a nossa segunda temporada, estamos de casa nova e trouxemos uma pessoa não menos maravilhosa do que o nosso novo estúdio. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Bom, o nome dela é Veridiana. Ela é mãe, ela é empreendedora. Olha, Médica. Médica não é nada. Além de tudo, é uma gata. Gente, ela veio arrasando hoje. O nome dela é Veridiana Brito. Ela é uma cirurgiã vascular. Hoje ela está na área de laser. Ela vai explicar pra gente. Eu adorei esse papo. Doutora, se apresente, por favor. Olá, primeiro obrigada pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui. Meu nome é Veridiana, como você disse, sou médica há 27 anos, escolhi a área de cirurgia vascular e trabalho com laser basicamente no meu consultório hoje em dia. Mas doutora, vamos lá, quando a gente se encontrou a primeira vez eu fiquei assim, encantada com a sua história. Toda pessoa tem uma história por trás, né? Esse começo, me conta esse começo, ser mulher cirurgiã vascular em Santos. Esse começo de heroína, né? Porque na nossa época a gente é contemporâneo, fazer uma residência de cirurgia e ser mulher era um desafio. Fala pra gente, Veridiana. Então, veja bem, esse mundo masculino sempre fez parte da minha vida. Sim. Tenho 2 irmãos homens. A minha escola, no meu colégio de São Paulo, que eu sou de lá, era só de homens. Pra vocês terem uma ideia, no meu 3º ano do médio, nós éramos em 6 meninas na classe. Nossa. E era semi-interno ainda, a gente passava o dia inteiro com essa turma toda, né? Então, eu entrei na medicina para fazer cirurgia. Eu já sabia que eu queria cirurgia e decidi pela cirurgia geral e depois a cirurgia vascular. Naquela época, Luiz sabe bem, nós éramos muito poucas, né? Tivemos vários desafios. Tivemos que superar muitas coisas. Preconceito, enormes, né? Os cirurgiões, enormes. Naquela época, pelo menos, não gostavam de residentes mulheres, porque podia ficar grávida, podia dar trabalho, e era muito pesada a cirurgia, ainda é, né? Ainda é, né? Porque realmente é uma residência que demanda você uma dedicação total. Eu brinco com meu marido, né? Nós tínhamos acabado de casar, fui fazer a cirurgia vascular em São Paulo. Literalmente, durante 1 ano, eu falava bom dia e boa noite para ele. Eu pedi para ele, você tem paciência comigo? 1 ano eu te peço, porque o próximo ano vai ser melhor, mas esse você não vai. Naquela época a gente estava plantão dia sim, dia não. E o dia não a gente estava com gripe. Então você podia também ser chamado nesse dia não, né? Então a gente tinha, e o que eu acho assim, o que eu posso dizer? Se você está comprometida, se você tem habilidade técnica, você vai ser igual a eles. Você não fica nada a dever. Você pode trazer uma desconfiança no início, mas com o passar do tempo, você provando que você merece estar lá, essa desconfiança vai embora. Com certeza, absoluta. É muito legal essa resiliência, porque não só na medicina, mas eu acho que a gente enfrenta várias coisas. Mas a senhora ter essa resiliência e vencer é diferente, né? E aí a senhora, 1 ano teve essa negociação, porque, gente, a gente tem que falar como o médico sofre no começo para estudar, né? Não, detalhe, meu marido é pediatra, então ele é médico, então ele foi mais fácil de entender também, né? De compreender. E ao mesmo tempo que eu fazia minha residência de vascular, ele é pediatra. Ele fazia a dele de adolescência. Então a gente fizemos 2 anos em Santos, depois ficamos 2 anos em São Paulo. Mas me conta, mas por que Santos? Então, na verdade, isso é um dado bem legal, que eu até fui pesquisar. Na nossa época, Luiz, nós tínhamos 85 faculdades de medicina no Brasil. Hoje são mais de 350. Uau. Então, naquela época nós não tínhamos muita opção. Nós prestávamos vários vestibulares e a gente tinha aquela gama de escolhas aonde a gente passou.
E no meu caso, nas que eu passei, eu preferi Santos até pela proximidade de São Paulo, porque eu era de São Paulo, né? Foi assim que eu acabei aqui. E vou dizer para vocês, eu nunca tinha pisado em Santos na minha vida. E naquela época, Veridiana, o mercado de Santos não era tão saturado como outros na região. De jeito assim, nenhum. Em outros lugares de São Paulo. E só existia uma faculdade aqui, que era Sim. extremamente famosa, né? Que foi a Faculdade de Medicina de Santos, que era um super tradicional, né? Então, aí que eu vim parar em Santos mesmo. E aí conheci o meu marido na residência, que é santista. Ah, ele é santista? Ele é, mas ele fez faculdade em Sorocaba. Olha só. Então, você vê as escolhas, né? Sim, sim. E aí a gente casou e fomos a São Paulo. Mas quando a gente terminou São Paulo, as equipes de Santos convidaram a gente para voltar. E aí você ser cirurgião e já ter uma equipe para fazer parte, isso realmente é excelente, né? E meu marido queria voltar para Santos. Então foi assim que eu acabei em Santos de novo aqui. E aí esse amor por pernas. Que eu sei que é muito maior, né, doutora? Eu adoro. A senhora estava contando agora pra gente que sobre autoestima e a sua profissão, que eu fiquei fascinada, gente. Além de uma gestão, do marketing, tem essa parte de propósito. Fala um pouquinho, assim, o que é escutar essa questão para a senhora, como trazer essas pessoas e entender essa particularidade da autoestima. É muito interessante, né? A gente recebe vários casos no consultório, mas hoje, como eu estou muito focada nessa parte estética, seja por conta das pernas de vasos, vasinhos, ou até do lipedema, né? Que é uma doença que vem sendo bem falada atualmente, que são aquelas pernas bem volumosas. Então, você dá um diagnóstico a uma paciente, fazer um plano de tratamento e ver essa mulher mudar ao longo do processo, eu falo que isso não tem preço. É aquela mulher que não usava shorts, que não usava saia, que não ia à piscina com a família e nem à praia. Você vê ela te contando que agora ela pode comprar a roupa que ela quiser, ir aonde ela quiser. Eu falo, gente, isso não tem preço mesmo. As mulheres entram umas e saem outras ao longo do processo. É incrível isso. Realmente. E como foi a transição de gestão? Como que a senhora foi aprender? Porque a senhora criou seu consultório. Sim, sim. E aí, desespero total, cara. Antes eu tinha uma equipe, eu tinha alguém que faturava pra mim, eu só ia lá no banco. E agora eu tenho uma empresa, sou uma empreendedora. Sim, essa mudança de chave aconteceu quando eu tive minhas filhas, que eu não participei mais da equipe que eu estava, porque eu não podia mais dar plantão, então eu tive que fazer uma escolha naquele momento de vida, para que lado eu seguia, e eu tive que me ressignificar inteira de novo. E agora, para onde eu vou e o que eu faço? E como eu era a única mulher da equipe, nós éramos poucas mulheres, naturalmente elas me procuravam para tratarem as pernas. E era algo que me dava muita satisfação. Então, aos poucos, eu fui abandonando a parte clínica da vascular, as cirurgias grandes, cirurgias arteriais, e fui focando mais nessa parte de tratamento de estética mesmo. Então, na verdade, foi a maternidade que me levou à ressignificação total da minha carreira. Aí eu fui aprender, aí me encontrei no laser, que é um método chamado CLACS, que é o laser associado com a aplicação, e esse método trouxe os resultados que eu procurava para as minhas pacientes. Mas é fantástico, eu fui procurar saber, eu achei fantástico, eu vi alguns antes e depois também, né? Mas o que eu quero dizer é assim, e essa parte administrativa para o médico, a gente percebe que assim, ainda não é ensinado isso para o médico, assim, não. De sobrevivência, essa parte tem que ir atrás. Como que a senhora foi atrás? A senhora trouxe uma pessoa para ajudar a senhora? Não, como é que começou? Eu sempre gostei disso, né? Sempre gostei, mas eu não tinha tempo para aprender. Aí, quando eu fui montar meu consultório, eu falei, para tudo e vamos aprender. Eu fui pro Sebrae. Olha! Aí eu fiz o Aprendendo a Empreender do Sebrae, foi meu primeiro contato. Depois eu fiz o Empretec do Sebrae, que foi fantástico. E eu tenho orgulho de falar que eu fiquei em primeiro lugar no Empretec, onde você tem que montar uma empresa fictícia e vender realmente. Então, ali foi muito legal. Então, eu sempre gostei dessa linha, né? Isso te ajudou bastante. Muito. Me deu uma luz, sabendo assim, por mais que eu não soubesse fazer tudo, eu sabia que eu precisava procurar alguém para me ajudar. Quem pegar. Exatamente. E que
quais eram as minhas maiores dores no consultório. Curiosidade, né? a parte de contador, impostos, eles também davam uma noção bacana? Não, era mais a gerenciar mesmo uma empresa. O funcionamento. O funcionamento da empresa, para você se entender como empreendedor, né? E o que girava em torno disso. Em termos, por exemplo, trabalhistas, para você ser preventivo, eles não tocavam. Não era essa parte. Você tinha que ir atrás disso especificamente. Tinha que ir atrás, Doutor, como o senhor começou nessa parte de gestão, o senhor lembra? Eu fiz alguns cursos, mas assim, foi sonho. O meu foi sonho. Eu sonhei e falei assim, bora montar. O que eu tenho que fazer? Monta a empresa. Abre a empresa. Abri a empresa. O que precisa? Monta contador. Vou atrás de contador. O que precisa? Precisa saber de lei trabalhista. Vamos pegar um advogado, consultar. Foi assim, fui montando. Não foi tão planejado, porque foi logo a hora que eu me formei, assim, terminei a especialização, eu já tava sonhando. Queria empreender eu já ia né? empreender. Aí você foi um sonho mesmo. Santos, foi estudar. E como que você agora diversifica essa parte de estudar? Estudar um pouco de gestão para você tocar o consultório, para vender, marketing. E também sempre estar especializada na área médica, né? E aí, você tem esse tempo hoje? Como que você para? Não, hoje em dia eu estudo. Eu tenho uma consultoria, tenho várias consultorias que eu faço ao longo, né? Já tive consultoria de gestão, consultoria financeira, consultoria de mentoria para médicos mesmo, né, para como gerenciar o consultório. Então, hoje eu estudo bastante essa área, gosto bastante. E, paralelo, também estudo a parte vascular. Porque, apesar dos pesares da pandemia, o que trouxe de muito bom para nós, médicos, foi o acesso online, né, a informações, a cursos, congressos, que antes a gente tinha que se deslocar para isso, e às vezes demandavam dias, né? Hoje não, você tem aquele tempinho, você senta e estuda. Então é mais fácil você se manter atualizado também. Mas muito interessante, Luana, que a Veridiana planejou o negócio dela, né? Você se capacitou primeiro para planejar. E hoje, essa parte administrativa, ela anda sozinha? Ainda não. Não, eu acho que ainda... Eu sou que eu acho que ainda tem muito a aprender, muito a melhorar. Sim. Mas eu tenho assim vários recursos, várias coisas planejadas no consultório. Já acho que melhorou muito do que já foi. É muito mais profissional agora do que já foi. Se você pudesse dar um recado, porque hoje a gente tem a consultoria, né, na área da saúde, mas a gente percebe que os médicos não são abertos a entender como a consultoria faz uma diferença. E você contatou 3, eu acho que você tem que dar uma dica aí pro pessoal abrir a mente dessa necessidade, porque é o que o doutor fala, o doutor escreveu um livro junto com a doutora, é melhor economizar, eles aprenderem muitos anos. Por que não economizar esse tempo com a pessoa que já está focada ali, que já entende o assunto, entendeu? O que você daria de recado para esses médicos? Olha, eu vou te dar um recado que eu dei para uma paciente minha, super querida, jornalista, que tem uma filha fazendo medicina. Eu falei para ela, se você puder falar uma coisa para sua filha, fala o seguinte, aprenda sobre gestão. Foi o recado que eu dei para ela. Antes dela começar a vida de médica, manda ela aprender sobre gestão. Muda a vida. E se quiser convencer os médicos, muda o seu faturamento. Eu concordo em gênero e número e grau, porque no meu caso, né, e da minha esposa, a gente, com aquele sonho, o que a gente fez? A gente foi trabalhar. A gente trabalhava na área de médico, né, que nem um louco. E, às vezes, o fruto daquele trabalho, ele era desperdiçado, infelizmente. Né? Um trabalho de qualidade, com amor, com carinho, acolhimento. E, às vezes, aquilo que você estava fazendo, assim, não, eu tô trabalhando, eu tô juntando. Não necessariamente. Exatamente. Né? E aí você gasta uma energia importante, né? Você consome a energia que você pode ter com a sua família, né? Com hoje a gente fica querendo tirar eles da agenda para eles ajudar a gente na estratégia, porque o intelectual deles é muito valioso. Sim. E quando... Isso é importante, né? A gente vive falando, dá para tirar uma agenda? Vamos fazer uma reunião? E assim, as pessoas não validam isso, mas pra gente às vezes é muito mais importante. Em vez deles estarem na operação, eles estarem aqui na estratégia. A Veridiana, eu acho que a Veridiana é um modelo de consultório, né?
O nosso já é um modelo de uma empresa, clínica né? grande, né? É mais uma empresa, né? Dói mais. Muito mais. Eu diria que eu dói já mais. choro cada data que chega no meu consultório, vai caindo uma lágrima assim do meu Mas olho. assim, eu acho que independente de ser uma clínica ou consultório, eu acho fundamental. E a gente não tem isso na nossa formação. Luiz, a base é a mesma, só muda a escala. A escala. Né? A base é a mesma, os preceitos são os mesmos, o que você tem que fazer é a mesma coisa. Só que vai demandar a escala do seu tamanho. E eu diria uma coisa, Veridiana. Quando a gente começou, não tinham as ferramentas tecnológicas que tem hoje, que ajudam a automatizar muita coisa, gente. Não, Luiz, não tinha nenhuma consultoria médica quando eu comecei. Fui pro Nem Sebrae, tinha, fui pro nem Sebrae, tinha, é foi o que eu falei. verdade. Onde eu encontrei? teve- Foi o Sebrae. Essas consultorias que eu faço, tem o quê? Uns 8 anos, mais ou menos, que eu venho de lá para cá fazendo. Então, assim, não existia. Eu falo para a dona da empresa, eu falo assim, nossa, como eu queria ter te conhecido há uns 20 anos atrás. Minha vida ia ser outra. Então, se eu posso dar um recado a todos gente, se vocês querem ter qualidade de vida, se vocês querem ter bom faturamento, trabalhar direito, com organização, tem que ter gestão no consultório, senão o consultório não anda. Sabe aquele hamster na rodinha? É exatamente isso. Você fica girando, girando e não vai para frente. Não tem jeito. E como que a senhora faz em relação a essa questão da senhora operar? A senhora pensa em uma ampliação? Como é que é? Assim, a senhora pensa em ser seu próprio faturamento ou não? Ah, não, Luana, uma hora eu vou colocar outros quesitos dentro da clínica. Como que é a Pensando sua cabeça? assim, até num modelo para outros Para clínicos. escalar, que nem a senhora falou, Então, para a senhora ganhar em cima de uma escala. De Não, algum... eu tenho muita vontade. Eu sempre me pergunto, o que eu vou fazer, né? Porque, gente, eu vou ser honesta, eu sou chata. Por quê? Eu gosto de tudo organizado. Eu atendo meus pacientes no horário, eu não atraso, eu mando mensagem para os meus pacientes. Então, é muito difícil você achar alguém, obviamente, igual você é difícil, mas que tenha o mesmo compromisso que você, entendeu? Que esteja lá, mas esteja lá de verdade. Você está lá para se dedicar ao teu paciente, você vai atender no horário, você vai chegar no horário. Seu nome é sua marca, né? É óbvio, Isso é uma dor comum, né? É. Eu vejo vários colegas, até dentistas de outras áreas, arquiteto que fala, puxa vida, até gostaria de ampliar, mas eu não dá para ampliar porque a pessoa que vem, ela vai fazer diferente, né? Porque tem muito essa parte pessoal. Eu não sei se tem resposta para isso, né? Não sei se a gente tem que falar assim, não, vou respirar fundo e vou pensar assim, não, eu vou fazer de um jeito, tem que ter um padrão mínimo ali, né? Não sei se daria para ser isso, né? Sim. Olha, vou estabelecer um padrão mínimo de atendimento aqui, mas talvez, eu não sei, talvez nesse caso do atendimento médico é muito individualizado, né? Não, eu acho, mas assim, eu não quero um clone meu, sabe? Mas eu quero que alguém mínimo, né? com compromisso igual. Foi o que você falou. Quantas clínicas você vê que atendem no horário? Que são rigorosas. As pessoas ainda não entenderam isso. Que se preocupam com isso, né? Você não tem tempo, o teu paciente também não tem. Teu paciente trabalha, teu a paciente senhora está bem as avançada porque a coisas. senhora já está falando de experiência. Mas é Hoje óbvio. ninguém mais trabalha É a famosa experiência. jornada do paciente. Exatamente. É o momento que ele entra na tua clínica, é o momento que ele sai da tua clínica, entendeu? Você tem que dar uma boa experiência. Eu não digo nem que não vai ter atraso, mas de você se preocupar com o que aconteceu. Sim, por exemplo, eu atraso, eu já sei que eu vou atrasar, já aviso minha secretária. Avisa que eu estou atrasada. Isso é legal. Então, a paciente já recebe essa mensagem. Então, se ela está atrasada, ela já não chega esbaforida. Se ela tem algo para resolver, no caminho ela já resolve. Mas entendeu? você acha que essa personalização também vem do pagamento também do cliente? Por exemplo, hoje, para trabalhar, por exemplo, com alguns tipos de convênio, a gente sabe que não dá para ficar 1 hora com aquele cliente, porque a demanda é muito alta. Mas eu vou ser honesta com você, Luana. Eu sempre trabalhei assim. Mesmo com convênio ou sem convênio. Eu acho que o padrão, respeito com o paciente é tudo. Porque eu sou uma pessoa que não gosto de esperar. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas. Lógico, esperar um pouquinho, a gente sabe que é médico, às vezes atrasa um pouquinho. Agora você esperar 2, 3 horas. Mas você sabe que existe isso. Sim, gente, a minha frase é a seguinte: ninguém é bom o suficiente para fazer outras pessoas esperar por você tanto tempo, entendeu? E, na verdade,
alguma coisa está faltando ali de gerenciamento. Né? Voltamos isso, à pergunta né? inicial. O que falta? Gestão. Porque óbvio. dá para organizar. Já que vai esperar, ela podia estar fora fazendo outra coisa e chegar um pouco mais tarde. Lógico. Né? Por exemplo, você marca paciente às 2, você consegue chegar só às 3 no consultório. Agora Por que você marcou o paciente às 2? Que aula que a gente teve isso na faculdade de medicina? Nenhuma. Nenhuma. É uma tristeza, gente. As suas filhas vão ser médicas, doutora? Então, não. Atualmente, as 2 fazem administração e moram em São Paulo. Então, por enquanto, as 2 estão nesse caminho, entendeu? Não sei se alguma vai mudar ou não, mas eu acho que não, viu? As 2 vão fazer administração mesmo. Mas olha, não vai ser a primeira faculdade ou o primeiro estudo que elas vão fazer, porque a tendência é com esse mundo VUCA que está mudando a todo momento, a gente vai ter que estudar para sempre. É verdade. Né? Certeza. Falando de estudar, né? A gente vê que hoje está melhorando, mas o médico e o marketing, como a senhora enxerga isso? O Instagram, essa visibilidade, os stories. A gente entrevistou há pouco tempo a doutora Bruna, que está na tribuna, que ela vive de rede social, é uma parte da renda dela. Como isso, a parte boa, tem parte ruim? Como a senhora enxerga isso? A senhora falando que tem 27 anos, essas pessoas, esses médicos dessa idade, o que acham do marketing? Então, acho que tem alguns colegas, poucos, que se dão bem nessa plataforma. Não sei se para você, para mim, eu sou tímida, né? Então, para mim, aparecer, falar, sempre é um grande esforço pessoal, né? Eu não tenho essa vibe, esse know-how de chegar lá e ir falando. Queria muito, tá? Mas não tenho. Então, eu foco mais no Instagram e foco mais em posts de informação, né? Um serviço de informação e, obviamente, muitas vezes falando do que eu faço, como eu faço, para quem é indicado. Mas, realmente, assim, eu queria ter essa vibe de poder falar, me comunicar melhor, que eu acho isso fantástico. Quem tem, eu acho demais. Mas é da nossa geração, É a nossa geração, né? A gente é um pouco mais travado, né? A gente, assim, tinha o artista e tinha os seres comuns, que eram nós, né? E a gente não consegue se ver nisso. Mas, olha, Veridiana, é algo que a gente pode mudar. Sim. A gente pode mudar. E a gente tem um motivo para isso, que eu acho que é um propósito muito nobre. Promover educação de qualidade e especializada para quem possivelmente nunca vai ter acesso, porque a gente sabe que tem muita coisa que é publicada e é colocada e que não é boa, né? A qualidade da informação. Sim. Então, quando você tem, eu sou um especialista na área de diagnóstico de imagem, você é uma especialista em cirurgia vascular. Puxa vida, quanto conhecimento bom que a gente tem para divulgar. Às vezes a pessoa está numa zona rural, né? Está num lugar longe, então eu mudei, eu era igualzinho, né? A Luana tinha que me pegar na unha, né? Mas eu mudei, e uma coisa que me ajudou a mudar e falar assim, não, Luiz, vamos lá, é o propósito de poder levar a educação. Acho que se você puder levar isso desse podcast da gente, né? Sim. Já é um grande presente, porque é importante ter pessoas como você, especialista, falando sobre assunto. Falando sobre esse propósito de autoestima. As pessoas têm que conhecer a senhora, até porque a gente tem direito de escolher os melhores. Eu falo isso para eles. Se eles não aparecerem, não mostrarem o resultado, vai ter outra pessoa que vai mostrar. Mas será que ela é bem informada, está estudando, quer isso? O que a senhora falou agora... Cara, ninguém fala, doutora. Ou então... As pessoas estão pensando... Poucas pessoas, né? As pessoas estão pensando na venda, não... eu falei hoje... No acolhimento, né? Gestão de pessoas. A gente tem que falar com pessoas. E médicos também precisam de gestão de pessoas. Sim. Mesmo que não tenha tido isso na faculdade. A gente tem que buscar, né? Mas eu acho que essa geração nova, eles já vêm, só que aí com um viés um pouco diferente, né? Eles já vão direto para a rede social. E às vezes acontece o que você acabou de falar, aqueles absurdos que a gente vê. Não só de postagens absurdas, né? Eu acho que com situações até, que eu posso dizer, ridículas de colegas, e muitos são acionados até pelo CRM por conta disso, porque passam realmente dos limites, né, da ética. Eu acho que às vezes, eu acho que eles não conseguem entender o peso que é ser médico, né? A responsabilidade, a importância. Eles acham, às vezes, na rede social que tudo é uma festa, que eles podem mostrar tudo. E não é bem assim que a coisa funciona. Sabe, você tem que ter um perfil, você tem que manter sua ética, você tem que dar informação de qualidade,
mas com muito cuidado. Você tem que estudar, tem que filtro, saber né, o que você está doutora? falando exatamente. Tem que ser muito respeitoso, Sim, né? respeitoso. Porque tá lidando com coisas assim que são delicadas, né? Do Sim, paciente. lógico. A cada diagnóstico mais simples que para você vê todo dia, às vezes aquilo para o paciente é um problema É um imenso. monstro, né? Então você tem que tomar cuidado como você fala, o que você vai. Porque às vezes você tem várias doenças que eu trato são crônicas. O paciente vai lidar com aquilo a vida inteira. Vasinhos. É crônico, gente. Não adianta. Gente, Ninguém vai sumir com vasinho. O papel de né? vocês é tão importante. Outro dia eu escutei uma história, rápida. Tinha uma paciente com uma doença raríssima que ela ia no mesmo médico há mais de 20 anos. Ela teria já que ter morrido porque ela tinha tempo de vida. Só que o atendimento desse médico, toda vez que ela ia nele, ela falava assim, você tá melhorando. Mas ele sabia que ela não estava melhorando. Depois de 20 anos, esse médico veio a falecer. E aí ela teve que trocar de médico. Ela foi para um outro médico. Aí quando ela chegou, ela falou assim, meu nome é Maria. Ele assim, Maria, daquela doença rara? Aí ela falou, mas você já devia ter morrido, não é possível. Ai, meu Deus! Falou pra ela. Depois de 1 ano, essa moça veio a falecer. Olha só. Então, assim, o peso de ser médico, gente, a gente tem um poder. Olha o poder desse homem, 20 anos. Quem contou isso foi o filho dessa moça e o filho do médico. Eles estavam contando esse relato. Ele, há 20 anos, todo dia que ela ia lá na consulta, Sim. que era mensal, falava, você tá melhorando. Mas ela não estava melhorando. Sim. Mas o peso de como um médico mostra pra gente a esperança, a esperança, a conduta de vocês, né? E são tantos os fatores que determinam uma sobrevivência, né? Então, por exemplo, a pessoa fica deprimida, fica inativa, isso aumenta o risco dela morrer, né? Então, o médico realmente tem um papel aí, que eu diria que é de coaching, de treinador, de levantar a bola, né? Exatamente. É muito importante. Tipo, vamos lá, vamos lá. A gente consegue. Vou ficar. Não, perfeita você não vai ficar, mas a gente vai deixar o melhor possível. Tamo junto, né? Isso que a paciente tem que entender. Doutora, e quando a senhora pede um exame, por exemplo, a gente percebe aqui que o Doppler, Sim. né, ajuda muito. Como que... Ainda continua sendo o Doppler o melhor exame? O Doppler é top. É padrão ouro para vascular, né? Tanto que é chamado no meio vascular de estetoscópio vascular, né? O Doppler, assim, primeiro que ele é indolor, né? Fácil acesso, não invasivo. Então, a única coisa é que é operador dependente. Então, tem que ser alguém bom fazendo aquele exame. O que não pode faltar no exame de Doppler para o cirurgião vascular? Quais são as referências mais importantes? Então, se a gente falar da parte venosa, né? Varizes. Então, a gente tem que pensar o tamanho das veias que estão sendo estudadas, principalmente o tamanho de safena. Os pontos de refluxo são importantes. Tá? Onde começa o Aonde começa e onde termina, se ele está associado ou não a alguma veia varicosa, porque às vezes, por exemplo, a gente tem um refluxo de safena, mas às custas de uma veia reticular que sai pela coxa. Então a gente não precisa tratar a safena, a gente tem que tratar a veia reticular. Muitas vezes, você tratando essa veia reticular dilatada, você resolve o refluxo da safena. Tá? Lembrando que refluxo é o que vai acabar causando varizes, é isso, né? Exatamente. O refluxo, na verdade, são aquelas portinhas quebradas, que são as válvulas de dentro das veias, né? Que ajudam o fluxo correto para o coração, né? Num volume correto, numa velocidade correta. Que a varize seria tipo o fluxo na contramão, né? Na verdade, as veias varicosas é um aumento de pressão local por conta dessas portinhas quebradas, né? As válvulas, que ao longo do dia vai causando aquele aumento de pressão. E aí aquelas veias acabam por se dilatar e liberando líquido naquela região. Aí vem cansaço, peso, desconforto, vou aproveitar queimação. Que a gente já está falando. Vamos supor, eu tenho uma genética ruim para varizes. Eu tenho mãe, tia, avó com varizes. Eu trabalho 8 horas por dia sentada ou 8 horas por dia de pé. Eu sou mulher ou sou um homem. Independente, mas mulher tem mais chance, né? O que você me fala, eu sou jovem, o que você me fala para ajudar a prevenir varizes? O que eu posso fazer? Então vamos lá, com essa genética maravilhosa, 99,99% de chance de você ter alguma coisa. Agora, alguma coisa, a gravidade vai depender do seu estilo de vida, porque é uma doença totalmente ligada a estilo de vida. Tá? Então, a primeira coisa que eu poderia falar, atividade física.
Sempre. Quanto melhor trabalhada a sua musculatura, melhor a drenagem da sua perna. E tem o tabu. Posso fazer musculação? Pode. Deve fazer musculação para trabalhar a musculatura da perna. Virginia, eu estou sentado no trabalho. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ou de pé no trabalho? Tem alguma coisa que eu posso fazer enquanto eu estou sentado que vai ajudar ou não? Pode. Assim, o que eu falo para as pacientes, principalmente hoje, né? O home office tão ativo. Sim. Literalmente eu falo, põe timer no celular, de 2 em 2 horas. Aí o que a gente faz? Nessas 2 horas, vai ser a hora de você tomar a tua água, que você não vai deixar do lado do teu computador. Você vai levantar. Então a gente vai juntar as duas coisas. Você vai legal. levantar e vai andar, e ao mesmo tempo você já se hidrata. Pergunta 2. Se eu estiver de pé, tipo assim, eu trabalho como atendente de segurança, tem algum movimento que eu posso fazer para ajudar a não ter varizes? Ó, além do uso de uma meia elástica, tá? Que hoje em dia as meias elásticas são excelentes, confortáveis e são bonitas também. Muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, mas elas são meias bonitas. Eu falo assim, não quer usar, tá lá parado. Mexa os pés como se estivesse acelerando um carro. Pelo menos 10 vezes com cada perna. Não é uma mas dica para mexer legal. a panturrilha, tá? Que a gente consegue fazer uma drenagem nessa perna. Faz um bombeamento desse sangue. O melhor bombeamento, Luiz, é a caminhada, tá? Aí o que eu faço analogia com os meus pacientes? O que é a caminhada? É você ir da cidade até a praia pela na costa. Estamos em Santos. Ok. Aí, o que seria você ficar muito tempo parado? É você chegar na praia, porque teu sangue vai chegar no coração, mas você não pode usar na costa. Você vai chegar, mas você concorda que você vai demorar muito mais tempo? Sim. Porque você vai pegar trânsito, você vai pegar farol, Então, a analogia da perna é igualzinha. Quando a gente está caminhando, a gente está usando essa via principal. Quando a gente está parado, a gente está usando as secundárias. E se você já tem uma doença, a tendência a você ter sintomas é muito maior. Resumindo, dicas boas, né? Use meia, né? Procure fazer, se você trabalhar sentado, faz aquele timerzinho a cada 2 horas para buscar água, excelente. Exatamente. E o movimento do acelerar pé para ajudar a bombear. Ó, gente, não custa nada isso. Gente, olha, é fácil. Dá pra ser linda, dá pra ser inteligente, é um prazer e ainda ter propósito. A senhora falou muito bem sobre gestão. Eu acho que é um testemunho, né? Essa segunda edição foi brilhantemente aberta para uma pessoa muito especial. Obrigada. E seja muito bem-vinda. E quem sabe rola uma segunda parte aí, falando sobre consultoria. Vamos, quem sabe. Deixa um recado, doutora, por favor. Olha, agradeço a todos e estou sempre disponível a perguntas e dúvidas. O Instagram tem bastante informações e quem quiser me conhecer, estou esperando vocês no consultório. Eu vou lá conhecer esse laser, não vai ter como. Virginia, eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que você deu um exemplo muito bacana para nós médicos que ainda continuamos a ter muito pouco de gestão durante a nossa formação, o que é uma pena, porque isso atrapalha muito a gente. Eu e a Nancy, a gente sofreu muito até a gente conseguir ter condições de perceber isso e ir atrás disso, né? Então eu agradeço pelo exemplo e eu acho que a mensagem, assim, tiveram muitas coisas boas aqui no podcast para informação de qualidade. Gratidão. É isso. Gente, até a próxima. Muito obrigada.